e as tratativas começaram com mais afinco. O que é que acontece? O Sport, pelo que eu pude apurar hoje pela manhã, o Sport, ao que tudo indica, já tem uma situação alinhada com o Santos. Os clubes já estão de acordo da liberação antecipada do Lucas Lima, que tem contrato até o fim de abril, 30 de abril. Tem um problema, o Sport quer antecipação da vinda do Lucas, não é por capricho. O Sport quer porque tem uma pré-temporada prestes a começar, tem fases importantes de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, até abril, e por que não? Campeonato Pernambucano também. O Sport vai buscar mais um título sucessivo. E é bom lembrar que a Série A do Brasileiro vai começar no fim de março, por conta do Super Mundial de Clubes. Sim. Ou seja, o Sport não vai ter a janela aberta quando acabar o contrato de Lucas Lima para trazer ele de graça. Ele vai ter que esperar a janela abrir daquele intervalinho do Brasileirão de um mês, do Super Mundial, só ali que os clubes vão poder contratar e inscrever atletas, né? Uma nova janela. Então, é óbvio que o Sport queria antecipação da saída de Lucas Lima, que não tem interesse do Santos, para o Lucas vir ao Sport. Então, com o Santos está tudo ok. A questão toda foi depois negociar com os representantes de Lucas Lima, se falou de 600 mil reais, 700, 800 mil, não chegou, o Lucas Lima não pediu esse valor. O salário do Lucas Lima hoje, em vigência, é de 350 mil reais por mês, e a Série B, desde que o Lucas chegou ao Sport, desde que o Lucas chegou e estreou contra o Itabaiana, inclusive fazendo gol, lá em Sergipe, o Sport paga 60% desses 350 mil. Sim. E o Santos paga 40%. Inclusive o Santos atrasou algum salário a parte de Série A em 25. 16, pelo menos já anunciaram pelo menos um reforço. E a torcida vai ficando aperreada, agoniada, desesperada para saber em que mercado o Sport está inserido, né? Em qual contexto. E tem uma coisa aí, eu não sei se os diretores do Sport chegaram a falar, ou o presidente, mas geralmente um clube, os clubes têm uma base, e vamos dizer, um clube da proporção do Sport, ele tem ali o quê? 4 ou 5 jogadores de um nível mais alto, e aí vem o restante. Acredito que se for por aí, o Lucas Lima é um desses. Sim. E aí, se você não conta com a renovação, você vai buscar algo parecido. Claro. Não sei se é essa a história, se pode depender disso. É mais ou menos isso. É o seguinte, Yuri Romão, na entrevista pós-reeleição, ele falou e foi muito claro. Aliás, sem papa na língua, tudo que foi perguntado ele respondeu na lata. Ele falou, olha, o Sport hoje tem condição financeira, oxigênio, fôlego, para ter uma folha de 6 milhões. 6,5 para jogar uma Série A. Disse ele que no estudo, ele falou inclusive que o Sport iria fazer o estudo de quanto vale cada ponto no histórico de Série A. Sim. Existe esse estudo e fazem isso inclusive em Inglaterra, Espanha, Brasileirão também. Quanto vale cada ponto de folha para você se garantir numa primeira divisão? Ele falou, para fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo, se o trabalho for bem feito, é claro, na captação de reforços, formatação de elenco, 9 milhões de folha. Dá a garantia de que o clube pode fazer um Brasileirão tranquilo. O Sport hoje não tem condição de ter uma folha de 9 milhões. Ele falou, agora correr atrás de aumentar a receita para ter uma folha de 9 milhões. Se não, a folha mais alta possível. Com o maior investimento possível para quanto mais dinheiro, mais qualidade. Isso é normal no futebol. Hoje, o Sport teria uma folha de 6 milhões e meio. O time titular do Sport deve custar na casa dos 3 milhões e meio, 4 milhões. E se você tem 11 jogadores, 4 milhões de folha, é só eu fazer aqui a conta matemática, já que o celular está na palma da minha mão. Vamos lá, 4 milhões dividido por 11. A média de 363 mil reais por jogador. Alguns, por exemplo, não chega a 200 mil. Alguns que já têm contrato com o Sport não chegam a 200 mil. E tem condição técnica, tem cacife para ser titular na Série A e no futuro ter um aumento salarial, quem sabe, uma renovação, uma extensão. Outros que virão podem ter um salário de 500 mil, que é algo normal na Série A. Não todos, mas uma peça aqui, outra ali. O Sport, um centroavante, que o Sport possa, não vou dizer garantia, mas possa acreditar que esse cara faça 10 gols numa Série A.
Esse cara não vai custar 200 mil reais, 150 mil reais. Isso é salário de centroavante bom de Série B. Né? Série A, vou dar um exemplo que eu já citei aqui, vou citar de novo. Pedro Raul. Sim. Um jogador que tem idas e vindas, altos e baixos. É um cara que recebe. O Corinthians anunciou que o Pedro Raul e o Pedro Henrique, eles não serão utilizados na próxima temporada. O salário do Pedro Raul é na casa dos 600 mil reais. Então, só para citar o exemplo de um centroavante que foi bem no Goiás, por exemplo, foi importante na manutenção do Goiás de Jair Ventura, na época, que não é esse centroavante todo, né? Não é esse centroavante todo. Então, o Sport está procurando no mercado, tem, óbvio, fôlego para pagar uma bagatela dessa para alguns. Para alguns que tenham, claro, uma experiência maior em nível internacional e também em Série A do brasileiro. E o Lucas Lima está incluso no contexto. Não que ele venha para receber 600, mas o cara que recebia 350 se valorizou, eu não me assustaria se o Lucas Lima recebesse para uma Série A nesse contrato 400, 350. Tem a questão de luvas, que o jogador que vai sair para assinar contrato em definitivo contra o clube pede luvas. Aí você dilui essas luvas no contrato e quer queira ou não, aumenta um pouco o salário que o cara pediu no contrato. Então, tudo isso o Sport já, no stick puxa, negociou. O Lucas Lima tem o contrato em mãos. Inclusive estava com o Neymar ontem, né? O Lucas Lima andou postando foto com o Neymar, é muito amigo do Neymar. E o Lucas Lima chegou a postar até uma foto preto e branco, ele com a camisa do Sport, enfim. Na madrugada de ontem para hoje. E o Sport está só aguardando o Lucas Lima assinar esse contrato chegando na Ilha do Retiro, chegando em Recife, contrato assinado, o Sport faz aquele anúncio com toda a pompa que o Lucas Lima merece pela bola que jogou na Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor pergunta, tá, e contratação? É a mesma pergunta eu fiz para o pessoal do Sport que eu conversei hoje. E contratação, meu amigo? Não sou eu que tô desesperado perguntando, não. É que todo mundo que me vê diz, rapaz, vai contratar ninguém não. Igor, e aí? O que me responderam é o seguinte, o Sport tem 10 propostas aproximadamente nas mãos de empresários, agentes e propriamente atletas. E tá esperando esse atleta dar o sim, olha, eu quero ir pro Sport. Tá, querendo ir pro Sport e assina o contrato chega, o atleta é anunciado. A pré-temporada, inclusive, vai começar quinta, um dia depois do feriado de Natal. O Sport, quer queira ou não, ele já quer começar a pré-temporada com alguns nomes importantes contratados. Então, é essa situação. À medida que esse contrato for enviado de volta, assinado pelo atleta que interessa ao Sport, o Sport vai anunciar. Me falaram, 10 contratos e tal. Mas essa história aí já é da semana passada, de 2 semanas atrás. Mas o Sport tá de mãos atadas. Ele não quer o atleta, não tem interesse no atleta. O atleta provavelmente não tem só proposta do Sport nas mãos. O atleta tem proposta de Sport, tem proposta talvez de um Ceará, tem proposta talvez de um Cruzeiro, de um Inter, Atlético Paranaense mesmo na B. Um paulista, né, que se espera muito por conta do Campeonato Paulista, né? Aí eu já acho que um clube paulista de Série B para baixo não tem condição de hoje disputar jogador com o Sport. Aí eu já acho mais difícil. Série B é mais complicado você disputar com o Campeonato Paulista, mas times de Série B, Série C, mesmo Série A1 de Paulista, eu acho que não tem condição de brigar com o Sport, disputar com o Sport. Mas tem clube, por exemplo, Vasco, mesmo mercado, né? O próprio Santos, que acabou de subir, o próprio Mirassol, que subiu também. Juventude. Então, esses clubes aí provavelmente estão inseridos no mesmo mercado que o Sport. Por quê? Porque o empresário oferece. Não é o Sport que algum diretor do Sport que é genial e fala, esse cara aqui. A partir do momento que o Sport vai atrás desse cara, o empresário dele oferece para outras equipes, você fala, o Sport tem interesse. E aí? Aí vira um leilão. Então é essa dificuldade maior. Jogador bom custa caro e todo mundo quer jogador bom, inclusive o Sport Clube do Recife. Pra gente fechar, Marcelo, antes de falar sobre dinheiro, né? A gente tá falando aqui sobre folha. E o Sport teve a boa notícia da recuperação judicial, o plano aprovado de credores, pagamento de credores. O Sport anunciou hoje que o Paulinho, atacante de 22 anos, que cria da base do Sport, né? Se profissionalizou no Sport, foi emprestado para Vitória de Santo Antão, onde foi bem, Botafogo da Paraíba, onde não foi bem. O atleta rescindiu seu contrato, e o contrato dele iria até o fim de 25, rescindiu o contrato, não tem mais contrato com o Sport, está livre no mercado. E o Sport emprestou o Baraca, zagueiro, que não chegou a estrear no profissional do Sport, está emprestado até junho ao Águia de Marabá, do Pará, para jogar o Paraense, quem sabe Série B. O Sport também emprestou o Lucas André,
jogador ao Barra de Santa Catarina, esse com contrato até novembro. O Lucas André chegou a fazer até lateral direita no Sport, né, na era Guto Ferreira. E o Lucas André, de 21 anos, assim como o Baraca, vai emprestado ao Barra para a disputa do Catarinense e também da Série D do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, a gente falou do Lucas Lima, tem uma informação que chega de Caxias do Sul, que o Juventude está próximo de acertar, não só com o Everton, lateral que pertence ao Sport, ser reemprestado ao Juventude. Mas o Juventude está perto de ter emprestado o Filipinho. Lateral esquerdo, o Sport renovou com o Dalbert, já tem o Igor Cariús e o Juventude, segundo informações de Caxias do Sul, já está palavrado, tem uma situação muito adiantada com o Filipinho, que não deve ficar na Ilha do Retiro para a próxima temporada. Aí já divide um pouco mais de opiniões, porque muitos torcedores estão reclamando, poxa, como é que renova com o Dalbert e não fica com o Filipinho, né? O Filipinho, ele cai melhor nas graças da torcida do que o próprio Dalbert, né? Até por ser um lateral muito mais agressivo, muito mais ofensivo, apoiador do que o Dalbert. A gente escuta agora o Yuri Romão, presidente do Sport, falando sobre grana, falando sobre dinheiro, por quê? Teve esse plano aprovado de credores, o Sport já deve ter homologado esse plano na Justiça Estadual na volta do recesso do Judiciário, que deve acontecer no dia 7 de janeiro em diante. Até dia 6 o Judiciário está em recesso. E o Sport tem uma folha alta para lidar, de 6 milhões e meio, como já falou o próprio Yuri Romão. O Sport vai fazer alguns investimentos, porque agora é clube de Série A. E o Yuri Romão fala se já teve alguma resposta da Liga Forte União, da LFU, sobre quanto o Sport vai ganhar na Liga, na participação da Série A. Vamos ouvir o que falou o Yuri Romão na coletiva em que ele explicou toda essa situação da recuperação judicial. A gente ainda não tem essa resposta da LFU, tá? Ontem a gente recebeu um e-mail em que eles faziam algumas perguntas em relação ao clube, do ponto de vista burocrático mesmo. Mas estamos tendo um diálogo sempre, não vou dizer que é diário, mas com o próprio investidor, né? Eu tenho uma boa relação com ele. A gente tem, vamos lá, eu não tenho o número cravado, mas a gente tem uma ideia, né, de quanto será. Então, mas está dentro de uma situação que a gente está, a nossa previsão orçamentária, mais uma vez, previsão, tá certo? Ela já contempla tanto os pagamentos desse primeiro ano da recuperação judicial, também do acordo com a PGFN, como também a folha administrativa, que a gente chama, e a folha do futebol, tá? Então já está tudo contemplado. Se tiver um pouco mais de recursos, né, ou mesmo apareça alguma situação em que entre mais recursos, obviamente aí a história da ousadia, a gente vai ousar um pouco mais, tá? Pronto, então a explicação de Yuri Romão aqui no Bola Rolando. Grande Marcelão. Tá certo, valeu, grande Igor Moura, o dinâmico do Scratch, 18h31.